Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diógenes e eu estou aqui com mais um vídeo sobre Forex. Nesse capítulo nós estamos vendo vários tipos de formações de preço, ok? Nós já vimos os canais ou ranges, que é aqueles em que o preço se mantém entre duas linhas horizontais. Nós também vimos o triângulo cujo topo, a parte de cima do triângulo, é composto por uma resistência e é uma linha horizontal. E o suporte é composto por uma linha ascendente, ok? E nós também vimos aquele outro tipo de triângulo em que o suporte do triângulo, a parte de baixo, é composto por uma linha horizontal e a parte de cima, a resistência é formada por uma linha descendente, ok? Conforme eu já disse para vocês, esse tipo de triângulo em que a parte de cima é uma linha horizontal, o mercado supostamente vai criando pressão, vai colocando pressão nesse número exato aqui. Portanto, existe grande possibilidade de que o rompimento aconteça na direção, rompendo essa linha horizontal, porque é o número exato que o mercado está se aproximando, está encurralando é, esse número exato aqui, ok? Que é a resistência do triângulo no caso. A outra tipo de formação de triângulo é aquela uma em que nós temos uma linha de tendência descendente e o suporte do triângulo é uma linha horizontal. O preço vai criando pressão, vai colocando pressão, vai forçando, encurralando essa linha horizontal, aqui a parte de baixo, que forma o suporte do triângulo. Portanto, é bastante provável que o rompimento aconteça na direção, rompendo essa linha horizontal na direção da tendência. Lógico que isso nada impede que o rompimento aconteça para cima ou no oposto, aqui também como aqui, certo? Às vezes a gente tem um triângulo assim e o triângulo vai subindo, descendo e tal, e a gente acha que ele vai quebrar para cima e na verdade ele quebra para baixo. Isso é completamente normal também. E agora nós vamos ver um outro tipo de formação do triângulo em que as duas linhas nós temos uma linha descendente e uma linha ascendente, certo? E forma um vértice e o triângulo o preço ele fica preso entre, deixa eu fazer um pouquinho melhor isso aqui. O preço ele fica preso entre essas duas linhas, ele sobe, desce, ele vai afunilando cada vez mais e uma hora ele vai ter que quebrar uma das linhas, ok? Ou o suporte ou a resistência, uma hora vai ter que ceder para que o preço possa passar, porque chegar no vértice aqui, ele fecha e o que vai acontecer? O preço não tem como continuar reto sem se movimentar, certo? E é esse tipo de informação que nós vamos estudar agora nesse vídeo. Esse tipo de informação, quando nós temos uma linha ascendente, uma linha descendente, o preço fica preso durante algum tempo. Lembrando que todo tipo de formação de preço, seja ele canal, seja triângulo, esse tipo de triângulo, seja esse outro tipo de triângulo, ou seja, o triângulo com duas linhas ascendente e descendente, qualquer um desse tipo de formação, são formações de consolidação ou range, ou congestão do preço, em que o preço ele fica preso dentro de duas linhas e ele não consegue se movimentar. Isso com certeza é temporário, certo? Uma hora ele tem que estourar, arrebentar para algum lado, seja a resistência ou seja o suporte. Bom, nesse caso aqui nós temos o SDCHF de 4 horas, é o maior correlato do euro-dólar, ok? E nós temos esse tipo de formação, uma formação bem clara aqui de triângulo. Nós tivemos um toque, nós tivemos dois, nós tivemos três toques. Cada um, deixa eu, não, aqui vai ficar ruim. Cada um desses toques que a gente teve aqui, certo? Foi mais baixo do que o anterior. Olha só, ainda foi pouco aqui, não estava muito inclinada a resistência. O suporte estava mais inclinado, mas ainda assim ele se caracteriza como um triângulo. E aqui nós tivemos dois, nós tivemos três toques, ok? Isso aqui foi praticamente uma semana. Vocês podem ver que aqui, ó, nós estamos no gráfico de 4 horas. Portanto, entre esse período aqui e esse é exatamente uma semana, ok? Uma semana de range. O SDCHF
ficou preso nesse triângulo aqui durante uma semana. Bom, o preço subiu, retraiu. Esse nível de suporte, que inclusive vem daqui de trás, opa, esse nível de suporte aqui segurou o preço, certo? Jogou o preço para cima, mas o preço encontrou uma resistência aqui. Teve 3 toques dessa resistência. 1, 2, 3. E aqui inclusive vem daqui, desde daqui, ó. Deixa eu dar uma esticada aqui. Olha só, quantos toques, certo? 1, 2, 3, 4. Uma linha de tendência que estava realmente subindo. E aqui ele encontrou uma resistência. E a partir daqui, desse momento, daqui para cá, nós temos uma formação de triângulo. O rompimento acontece e na onde o rompimento acontece e exatamente na direção do rompimento é para onde o preço vai. A gente tem aqui um rompimento, um pullback que ele vem testar novamente. Essa linha aqui foi suporte. Aqui foi suporte, 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 suporte. Aqui ele vem testar e a gente vê claramente que esse ponto que aqui, essa linha que aqui foi suporte, aqui ele se torna resistência e joga o preço e o preço cai aqui. A semana seguinte, nós podemos ver aqui, ó, isso aqui foi uma semana, isso aqui foi igualmente uma semana, mas dá uma olhada no tamanho do movimento. Nós tivemos esse movimento aqui, certo? Esse foi a máxima e a mínima dessa semana. Aqui na próxima semana nós já tivemos esse ponto como máxima e esse ponto como mínima. Bom, dá pelo menos 3 vezes aí mais o tamanho do volume, certo? Portanto, isso aqui se caracteriza exatamente como uma área de congestão. O preço sobe, retrai. Assim como o canal e qualquer outro tipo de triângulo, é uma área de congestão, uma área de congestionamento em que o preço fica preso entre duas linhas até que ele estoura para algum lado e para esse lado ele vai. Ok? Dependendo do time frame, dependendo da tendência e de quanto tempo o mercado ficar paralisado desse jeito aqui, ou seja, sobe, desce, etc., maior é o volume da negociação na direção do rompimento. Isso aqui é como se o mercado estivesse acumulando energia, o mercado estivesse acumulando combustível para ele explodir para algum lado, ok? Então aqui vai uma coisa muito interessante. Quanto mais tempo o mercado ficar preso dentro de uma range, dentro de um canal ou dentro de um triângulo, quanto mais tempo ele ficar, maior é o volume da negociação quando ele estoura, ok? Quando realmente acontece o rompimento para algum lado, maior esse volume. Isso é uma coisa muito interessante, porque o mercado, vamos supor, a gente tem aqui uma resistência, nós temos aqui um suporte. E o mercado toca lá em cima na resistência e cai. Toca no suporte e ele vai fazendo isso aqui, ok? Quanto mais tempo ele passa aqui, mais pessoas começam a observar esse tipo de informação. Ok? Quanto mais tempo ele passa aqui, se ele passa, por exemplo, uma semana, depois ele passa mais uma, 2, 3, ele passa 4, 5 semanas desse jeito, dentro de um range, o mercado sobe, desce. A hora que ele estoura, acontece o rompimento ou do suporte ou da resistência para algum lado, esse volume com certeza é muito mais significativo do que se ele tivesse passado menos tempo em range. Então guarde uma coisa, quanto mais tempo o mercado passa em range, ele passa oscilando dentro de dois níveis de suporte e resistência, quanto mais tempo, maior vai ser o volume, maior vai ser a explosão que vai acontecer para um lado ou para um outro, certo? Outro gráfico que nós temos aqui é o Euro USD de 15 minutos. Olha só, nós temos aqui um suporte, isso aqui é muito intraday, né? Bem rapidinho mesmo aqui, ó. Esse triângulo aconteceu dentro de um dia, ok? Gráfico de 15 minutos, então você já sabe que o negócio aqui é rápido. Nós tivemos aqui um suporte, resistência, ok? O preço subiu, retraiu, subiu, não foi capaz de chegar perto desse nível. E aqui ele realmente quebrou, então ele cai, ele rompeu aqui, certo? Depois ele rompeu, deixa eu deixar mais claro aqui. Ele rompeu esse nível de suporte, olha só. Rompeu esse nível de suporte e depois ele voltou aqui para testar esse nível de suporte. Ele testou, então ele caiu aqui alguns pips,
certo? Mais vários pips na direção do rompimento. Depois ele inverte completamente. Isso aqui possivelmente foi alguma notícia. Esse tipo de movimento aqui foi alguma notícia. Então não existe análise técnica que consiga se manter no mercado com alguma notícia dentro do mercado, certo? Não tem como. Análise fundamental é uma coisa e técnica. A análise fundamental consegue movimentar o mercado de uma maneira que a análise técnica não consegue às vezes explicar, certo? Enfim. Então está aqui a formação no Euro USD de 15 minutos. Nós tivemos então o suporte bem definido, a resistência bem definida, o rompimento acontece na direção que o rompimento acontece, o mercado vai depois, cai vários pips aqui, ele retrai um pouco, né? Inclusive esse nível que aqui foi resistência, ele se torna resistência novamente aqui, nesse ponto, e depois ele cai vários pips na direção do rompimento da tendência, certo? Próximo par, Euro JPY de 30 minutos. Euro JPY de 30 minutos. Nós tivemos aqui um triângulo que durou por quase um dia inteiro, certo? Tivemos aqui, por isso formou um suporte aqui, ele subiu, tocou nessa resistência anterior, chegou próximo aqui, né, da resistência anterior, e ele caiu. Ele tentou chegar próximo dessa resistência de novo, não conseguiu, ele caiu novamente, tentou chegar perto desse suporte aqui embaixo, não conseguiu, subiu novamente, tentou chegar perto dessa antiga resistência, também não conseguiu, caiu e foi, até que ele rompeu. Um dos lados tem que romper, certo? Ele rompeu, ele rompeu o suporte e do lado, na direção que foi o suporte, acontece então a explosão, cai aí vários pips. Nós estamos falando de gráfico de meia hora. Poderia a entrada excelente ter sido por aqui, certo? Entrava então 1, 2, 3, 4, 5 barras aí de queda completamente. Em um vídeo posterior eu vou mostrar para vocês explicar exatamente como que você pode medir o seu take profit, como medir seu stop loss, medir sua entrada e como você medir o seu take profit para cada tipo de padrão de movimento desse, ok? Triângulo em si tem um tipo que você vai um take profit bastante particular, que você vai medir deixa eu fazer um negócio direito aqui. Você mede o tamanho do triângulo e daqui você coloca aqui, ó. O seu take final estaria exatamente aqui, que ele pegou, você teria saído com alguns pips de lucro de uma forma bastante rápida aí, em questão de 2 horas, né? 1 hora, 2 horas mais ou menos, ok? Então teria pegado o seu take aqui rapidinho. Ah, mas depois o mercado caiu mais um monte. Isso é problema do mercado, ok? Você tem que ter em mente e ter uma estratégia de saída e obedecer a sua estratégia, aconteça o que acontecer. Isso é primordial. Depois nós temos o GBP NZD, que é a libra contra o dólar neozelandês de 4 horas. Aqui nós temos um ponto de suporte que o mercado fez aqui. Aqui novamente um ponto de suporte, certo? Caracterizou então uma linha de tendência de alta. E aqui nós tivemos um ponto de resistência, caracterizando assim uma linha de tendência de queda. O que aconteceu? O preço subiu, formou uma resistência aqui, caiu, ele tentou chegar perto dessa resistência aqui, mas não foi possível, não conseguiu, certo? Formando então uma linha de tendência de alta. Ele subiu, tentou se aproximar desse antigo nível de resistência, mas também não conseguiu e faltou aqui gasolina, faltou força para ele chegar até nesse ponto. Ele retraiu e etc, ficou andando um pouco de lado aqui, e aqui ele quebrou então em uma direção, no caso quebrou o suporte, ok? E ele quebrou esse suporte, cai aqui vários pips, e isso é interessante, porque olha só, esse nível que foi suporte aqui, é bastante provável que ele seja suporte no futuro, e é exatamente o que acontece nesse exemplo, ok? O preço vem, se dirige, chega perto do suporte, e depois ele torna a subir, e esse triângulo aqui já acabou, já deu a sua negociação, deu os seus pips que supostamente ele já teria que ter dado, ok? Deixa eu ver, tá, isso aqui é outro tipo de triângulo. Bom, a formação básica de qualquer tipo de triângulo, a ideia básica para qualquer tipo de
triangulação é que triângulos são níveis, são pontos dentro do gráfico em que o gráfico encontra nível de congestão, ele se congestiona, o preço fica perdido, o preço fica preso entre duas linhas, uma linha de resistência em cima e uma linha de suporte embaixo, ok? Ou a linha, no caso, a linha de suporte embaixo aqui está ascendente, ou então uma linha de resistência descendente e uma linha de suporte horizontal. Também temos o triângulo em que as duas linhas, uma é descendente e outra é ascendente, formado sempre por linhas de tendência. O lado que o triângulo quebrar, se ele quebra o suporte, é bastante provável que o movimento seguinte seja na direção do rompimento, ok? Se ele quebrar, conforme eu disse para vocês, é bastante provável nesse tipo de triângulo que o rompimento aconteça para cima. Nesse tipo de triângulo é bastante provável que aconteça para baixo, mas isso não significa necessariamente que isso vai acontecer 100% das vezes. Esse triângulo pode quebrar para baixo? Com certeza, é possível, sem sombra de dúvida. Esse triângulo, é possível que ele quebra para cima? Com certeza, sem sombra de dúvida, ele pode acontecer. Esse tipo de triângulo eu particularmente não gosto muito, certo, de negociar. Não que eu não gosto, é que eu particularmente eu descobri que ele dá o nível de acerto dele é inclusive às vezes um pouco mais baixo. Ele tende mais a dar falsos rompimentos do que os outros, ok? Ele pode acontecer para cima ou para baixo, assim como qualquer outro tipo de triângulo, ok? E só recapitulando então, range é aquele espaço em que o preço fica preso como uma bolinha de tênis, fica preso aqui entre duas paredes, fica batendo, quicando para cima e para baixo, bate lá em cima, cai, etc e tal. Outro conceito que eu passei para vocês é, quanto mais tempo o preço fica preso entre duas linhas, uma linha de resistência e de suporte, maior vai ser o volume de negociação, maior vai ser, portanto, a volatilidade quando realmente acontecer esse rompimento, ok? Porque o mercado inteiro cria um fator que é muito importante. O mercado inteiro cria um fator que é muito importante em qualquer tipo de mercado financeiro, que se chama expectativa. O mercado cria expectativa com relação a isso. Se você tem um range no gráfico de 4 horas, que ele dura aí por 4, 5, 6 semanas, aquele range sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ok? O mercado como um todo ele começa a prestar atenção mais de perto nesse par. Ele começa a ver que realmente está acontecendo alguma coisa. E o que realmente está acontecendo é que o mercado está acumulando energia, o mercado está acumulando força para quando ele explodir, ele realmente ter um movimento significativo na direção do rompimento. Ok? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, falar um pouco para vocês a respeito dos falsos breakouts, ou seja, os falsos rompimentos. Uma coisa que às vezes nós temos aqui, esse tipo de triângulo, o preço sobe, retrai, sobe, retrai, sobe, retrai, e de repente ele vai dar uma quebrada aqui, e você compra, e o preço retrai e volta para dentro do triângulo de novo. Isso é bastante comum dentro do mercado, e eu vou explicar para vocês como evitar a maior maioria desses breakouts, desses falsos rompimentos, certo? Às vezes acontece, às vezes é inevitável, você não consegue evitar, mas se você tiver disciplina e com essa técnica que eu vou mostrar para você, com certeza você vai poder evitar boa parte dos falsos breakouts, os falsos rompimentos dentro do mercado e, portanto, proteger o seu capital da melhor maneira possível. Bom, pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Me manda um e-mail que será um grande prazer atender e ajudar vocês no que for necessário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.